Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quinta aula da série de 8 aulas de canto, onde nós estamos trabalhando a nossa respiração, o nosso relaxamento muscular e a nossa articulação. Nessa aula de hoje, nós vamos retomar o aspecto do relaxamento muscular e trabalhá-lo de forma associada com o nosso movimento respiratório. Para fazer isso, nós vamos iniciar fazendo alguns alongamentos associados com a nossa respiração, depois passar para os exercícios vocais que terão foco no relaxamento, principalmente da nossa laringe e da nossa língua, depois cantar a nossa música e aplicar os exercícios que a gente fez nessa música, cantando ela e observando os benefícios, os ganhos que a gente teve com a prática dos exercícios. Vamos iniciar então sentado na nossa cadeira, a gente vai se posicionar de uma forma que os nossos pés estejam bem apoiados no chão, os nossos ombros soltos, nossos braços soltos, e a gente vai iniciar hoje com uma movimentação de ombro. A gente vai fazer essa movimentação como se a gente fosse chegar os nossos ombros até as nossas orelhas. Indo até o limite, como se a gente fosse encostar o ombro na orelha. A gente sente bastante a parte interna, mais interna, entre o nosso ombro e o nosso pescoço. A gente, quando chegar lá em cima, a gente vai segurar um pouquinho, então nesse momento a gente vai reter o ar também. E na hora que a gente for voltar, a gente vai voltar devagarinho e não vai soltar de uma vez, vai voltar bem lento. A gente vai fazer esse movimento junto com a nossa respiração. Então, quando nós levarmos os nossos ombros para cima, como se eles fossem encostar nas orelhas, a gente vai fazer esse movimento inspirando e deixando o nosso abdômen abrir, já ir sentindo a abertura interna da nossa respiração. Quando a gente chegar lá em cima e tensionar, a gente vai reter o nosso ar. E no momento que a gente estiver voltando os ombros para a posição original, a gente vai expirar o nosso ar. Vamos lá? No 3 a gente inspira. 1, 2, 3, inspirou. Chegou no limite, retém um pouco, segura o seu ar. Tensiona bastante. E volta, relaxando e expirando devagarinho. Vamos lembrar que os exercícios lentos, eles atingem mais fibras musculares e permitem um relaxamento mais amplo da região que a gente está trabalhando. Vamos fazer mais uma vez, levando até lá em cima e inspirando. No 3 a gente inspira. 1, 2, 3, inspirou. Retém. E expira, voltando os ombros. Agora a gente vai fazer uma última vez e na hora que a gente for expirar, dessa vez, soltar o ar, a gente vai deixar voltar de uma vez, deixar cair o ombro mesmo e a gente vai soltar um sopro, um suspiro quando a gente fizer isso. No 3, inspira. 1, 2, 3, inspirou. Retém. E expira de uma vez com um suspiro.
Muito bom. Se você tiver com tanto de tensão aqui nessa região, você vai sentir que movimenta bastante, sente um tanto. Agora a gente vai fazer um movimento do giro do pescoço, aquele que a gente costuma fazer, que a gente fez na última aula também, bem devagarinho. Pode ser mais devagar até que isso, estou fazendo até um pouco rápido para a gente perceber como é o movimento. Tentar movimentar só o pescoço, não movimentar nenhuma outra parte do corpo. E enquanto a gente estiver girando para um lado, a gente vai estar inspirando. E quando a gente chegar na posição onde a gente começou, a gente vai expirar, voltar pelo outro lado, expirando. Ok? Então, em um sentido, nós vamos inspirar. Quando a gente chegar onde a gente iniciou, a gente começa a soltar o ar e expirar. Ok? Eu vou prender o cabelo para ficar melhor. Abaixa a sua cabeça, como se seu queixo fosse encostar no seu tórax. E aí você vai girar. Eu vou iniciar pelo lado direito. A gente vai inspirar, sentir e movimentar a cabeça, sentindo o peso todo da cabeça. Aqui, quando a gente vai encostar, como se fosse encostar o queixo no tórax, a gente sente puxar até mais ou menos a coluna. A gente sente bastante a coluna cervical, sente uma parte da torácica, vai buscando ampliar a sensação da coluna enquanto você deixa a cabeça baixa. E aí movimenta inspirando, começando pelo lado direito. No 3, inspira. 1, 2, 3, inspirou. Chegou aqui no centro, já volta soltando. Descansa um pouquinho, a gente vai fazer isso mais uma vez. Não precisa reter o ar nesse. Quando você chegar no centro onde você iniciou, já pode voltar. Só mais uma vez, sente bastante o peso da cabeça e como ela leva junto o seu pescoço. No 3, inspira. 1, 2, 3, inspirou. Expirou. E retorna. Às vezes você pode sentir que o seu ar, a sua capacidade de inspirar acaba antes de você finalizar o movimento, ou o contrário, que você ainda está inspirando quando finaliza o movimento, e depois que o seu ar acabou, você soltou todo o ar antes de terminar a volta do movimento. O objetivo aqui é justo que a gente consiga, vá chegando num ponto em que a gente consegue realmente associar as duas coisas e fazer os dois no mesmo tempo, né? Na inspiração, uma dificuldade nesse exercício aqui é porque a nossa inspiração, a gente está pensando nela enchendo nossa parte abdominal. Então, a gente realmente tem que evitar, a gente tem que lembrar de mais esse aspecto de evitar que o abdômen vá para dentro, né? E que a gente amplie, deixa a nossa barriga entrar mesmo. Fazer uma ampliação do abdômen ao invés de uma contração dele. E quando a gente está fazendo o outro movimento, a gente pode esquecer disso. Então, vamos tentar ir lembrando de todas as coisas. Agora a gente vai fazer uma sequência de movimentos que eu chamo de não, sim e talvez.
O não é aquela movimentação que a gente faz girando o pescoço de um lado para o outro. O sim, a gente balança a cabeça para cima e para baixo. E o talvez a gente vai de lado, como se a orelha fosse encostar no ombro agora. E aí a gente vai iniciar o não, olhando para o lado esquerdo, inspirar até chegar ao lado direito, devagarinho ainda, não precisa fazer muito rápido, e voltar até chegar de novo no lado esquerdo. A gente não faz nem muito rápido e nem muito lento esse movimento para também não forçar a inspiração a ficar lenta demais. Vamos começar olhando para o lado esquerdo, no 3 a gente inspira, quando chegar no lado direito a gente começa a expirar. 1, 2, 3, inspirou. Expirou. Ótimo, agora a gente vai para o sim. 1, 2, 3, inspirou até chegar lá em cima. Expirou. E o talvez é de um lado para o outro, a gente inicia como se a orelha esquerda fosse encontrar no ombro esquerdo. E expira até chegar no outro lado. 1, 2, 3, inspirou. Expirou. E volta para o centro. A gente vai fazer essa mesma sequência do não, sim e talvez mais uma vez para a gente praticar, né, essa movimentação. E quando a gente está fazendo isso, a gente está ensinando o nosso corpo a fazer o movimento respiratório junto com outras coisas, conscientemente, né? Ou focando que a gente está fazendo essas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente está cantando, a gente está conduzindo o nosso movimento respiratório junto com outras coisas, sabendo como que a gente está fazendo essa condução. E essa que é a diferença principal. Vamos mais uma vez. Inicia olhando para o lado esquerdo. No 3, inspira. 1, 2, 3, inspirou. Expirou. Vamos para o sim, como se o seu queixo fosse encostar no seu tórax. No 3, inspira, levando lá para cima. 1, 2, 3, inspirou. Expirou. Outra vez, orelha esquerda no ombro esquerdo. No 3, inspira. 1, 2, 3, inspirou. Expirou. E volta para o centro. Muito bom. Nesse exercício a movimentação é junta, né, da nossa respiração e do nosso alongamento. Então a gente sente bastante as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E agora a gente vai colocar isso, trazer isso para os nossos exercícios vocais. E no primeiro exercício vocal que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer a vibração de língua. Testa só esse movimento aí. Se você não conseguir fazer ele inteiro sem parar a vibração, pode dar só o início dele e deixar ele terminar no ar. Não tem problema. Vamos colocar um pouquinho de afinação. Tenta fazer esse som. Se você afunilar ele um pouquinho, pensar num TR ou FR, te ajuda na produção dessa vibração.
gente vai fazer esse vocalize com 3 notinhas só. Vou começar aqui. Vamos iniciar elas em staccato, picadinhas. Aí a gente vai subindo de notinha em notinha, igual a gente já acostumou. Não põe força, evita fazer isso aqui. Não faz desse jeito, mais leve que você conseguir. É sem ataque no início, só uma pegada no ar mesmo. Só mais um. Agora, para voltar ele, para ir do agudo para o grave, a gente vai ligar. Quem for de voz mais grave, desce mais um pouquinho. Ótimo. Esse exercício pode parecer um pouquinho desafiador para quem não consegue fazer a vibração de língua, mas não tem problema ele ficar para ir acostumando o corpo com esse movimento, né? Esse movimento de vibração da língua mesmo. E ele é excelente para trazer fluxo sanguíneo aqui para a região da laringe. Ele, de certa forma, se a gente consegue fazer ele sem o peso, né? Sem aquela força inicial, aí a gente sente ele quase como que um massageador dessa região mesmo, então relaxa bastante a região da laringe. E ele tem uma ação muscular que diminui, que alterna alguns músculos do nosso movimento laríngeo aqui, do nosso movimento de produção da voz, alterna quando a gente está subindo, né? Quando a gente está do agudo para o grave, do grave para o agudo, a gente tem algumas alterações de movimento muscular que acontecem. Com esse exercício, a gente consegue fazer isso diminuindo a força que a gente coloca nesses grupos musculares. Então, ele ajuda a gente a tirar bastante da nossa tensão aqui da região da laringe quando a gente está fazendo. Mas temos que lembrar que ele precisa ser feito sem aquele ataque, sem aquela força, né? Senão a gente faz o efeito contrário de tensionar mais do que precisa, tá? Então, busca o som mais levinho que você conseguir e faz com pouco volume no início, até achar. Depois vai aumentando o volume dele, mas mantendo a leveza do início do som. A gente aumenta o volume, a gente muda a frequência, mas a gente não põe peso, excesso de peso, tá?
Muito bom. Agora a gente vai fazer um vocalize com a palavra não. Então a gente vai pronunciar o não de uma forma articulada, vamos já lembrar um pouquinho da nossa aula de articulação, então a gente vai abrir bem a boca, não. E o não, ele vai ser com o início, a gente vai prolongar o início do N na hora que a gente for pronunciar esse não. Não, não. Lembrando o exercício que a gente fez na aula 2 de relaxamento, do som nasal? A gente vai pôr esse som no início do nosso não. Não, tá bom? A gente vai fazer essa melodia aqui. Não, 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 não. Ele é um exercício um pouquinho maior, né? Então, entre uma nota e outra, um vocalize e outro, né, que a gente modula, a gente vai dar um tempo maior para a gente respirar e fazer o próximo. A gente vai fazer isso também na intenção do relaxamento e da atenção, que a gente falou lá no início, quando a gente estava fazendo o movimento associado, da gente lembrar o que vai fazendo. Então, a gente vai usar um pouco esse tempo da modulação para inspirar com calma e lentamente. E sentir bastante o exercício na hora que a gente estiver executando. Não, 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 não. 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 Respira com calma. Não, 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 não. Vamos voltar um pouquinho mais rápido. Não, 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 não. Não, 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 não. Fazer isso mais uma vez. Não, 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 não. Não, 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 não. Só mais um pouquinho. Não, 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 não. Nesse exercício, a gente está pondo o som nasal no começo, né? Não, não, não. Depois que a gente coloca o som nasal, aí a gente encaixa a voz no lugar do som nasal, a gente está permitindo que ela aconteça, né? Que ela vibre, que ela ressoe no mesmo ponto que a gente iniciou. Por isso a gente prolonga o N ali do início. E aí a gente soma aquele primeiro relaxamento que a gente fez do som nasal, que a gente falou do cachorrinho chorando, com trazer para ele um pouco de voz, um pouco de sonoridade maior, né? Da que a gente usa mesmo quando está cantando, quando não está só sonorizando o som nasal. Agora a gente vai fazer o nosso terceiro vocalize de hoje, que a gente vai fazer com a vogal U. O U vai levantar o fundo da nossa boca, aumentar a nossa cobertura aqui atrás, levantar um pouco o nosso palato, né? Fazer o levantamento do palato mole, só que a gente vai evitar que esse movimento aconteça com tensão da língua. Então a gente não vai deixar abaixar, vai abaixar a laringe, mas não deixar tensionar a base da língua aqui.
Para a gente fazer isso, quando a gente estiver mais ou menos na metade dele, a gente vai pôr a língua para fora e fazer um pouco de sonoridade com a língua para fora. É um pouco engraçado, é um pouco diferente, mas é necessário para a gente trabalhar esse local de hoje, tá? Desse exercício. Vamos fazer ele com essa melodia aqui. 5 notinhas. Faz o início bem levinho, a pegada bem levinha. Lembra da sua respiração, bem firme aqui, certo? E lembra do levantamento que você precisa para alcançar esse som. Lembra do bocejo? É nesse local. Se você precisar, sente que ele está um pouquinho entubadinho no começo para você sentir esse lugar. Tá? Mas não vamos deixar o som entubado, vamos trazer ele para frente. A partir daqui, a gente vai pôr a nossa língua para fora. A gente vai tentar falar o U com a nossa língua para fora. Põe a mão aqui na região, na base da sua língua, aqui na parte de baixo, né? No seu pescoço, bem na curvinha aqui. E sente quando você põe a língua para fora que não abaixa. Se estiver abaixando, tenta puxar, deixar ela mais relaxada. Percebe como a ressonância aumenta, sobe para cá. Agora a gente vai alternar um exercício com língua para fora e um exercício sem a língua para fora. Fica com a sua água perto porque resseca muito a boca da gente fazer esse exercício com a língua para fora. Vamos começar aqui. Sem a língua para fora. Sente como muda. Só mais um.
Só mais um sem língua para fora. Descansa. Agora nós vamos cantar a nossa música de hoje com a nossa voz relaxada. A vibração da língua que a gente fez no primeiro vocalize ajuda a relaxar bastante aqui a região da nossa laringe. Aquele exercício do U com a língua para fora relaxa bastante a nossa língua. E o som nasal com a palavra não relembra aquele exercício que a gente fez com o som nasal na primeira aula de relaxamento, trazendo um pouco mais de voz para ele. Hoje a gente vai cantar a música Aquarela, do Toquinho, e aplicar esses exercícios que a gente fez nos vocalizes durante a música, ao decorrer da música. Então a gente vai dividir em algumas estrofes, colocar um pouco em cada estrofe, para a gente conseguir aplicar todos esses exercícios nela e sentir como que ela funciona de uma forma relaxada depois que a gente canta com esses exercícios também. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. A música segue, né? Tem uma segunda letra que segue mais ou menos a mesma melodia, com poucas variações, e a gente vai seguir os nossos exercícios a partir daqui. Na primeira parte dos exercícios, a gente vai cantar um trechinho dela. Vamos cantar as 2 primeiras estrofes com o nosso pescoço. A gente vai lembrar da associação que a gente está fazendo com o alongamento hoje, e a gente vai movimentar o nosso pescoço aqui durante a nossa vocalização. Então a gente vai fazer com o som do nasal que a gente aprendeu, vamos manter só ele, igual a gente fez na primeira aula, né, de relaxamento. A gente vai colocar o som do nasal com a primeira estrofe só. Vamos fazer só com a primeira estrofe da letra, para a gente sentir o movimento junto com a vocalização, tá bom? Vamos lá. Vai ser esse som aqui. Vê se você consegue manter a sua sonoridade estável mesmo movimentando o seu pescoço. Não precisa fazer movimento muito amplo, não. Vamos de novo? Só a primeira estrofe com movimentação da região do pescoço. Não precisa fazer movimento muito amplo, só ficar movimentando enquanto você vocaliza. Tem
Tenta manter sua sonoridade estável. Muito bom. Na segunda estrofe agora, a gente vai fazer com a vibração de língua, sem movimentação de pescoço, tá? Se a sua língua parar de vibrar, deixa terminar no ar, tá? Vamos fazer de novo, fazendo em staccato, ó, na primeira vez que a gente faz, depois a gente liga a vibração da língua. Tem hora que vai parar mesmo, principalmente se o movimento for muito rápido, né? Porque essa letra é um pouquinho rápida. Vamos fazer uma terceira vez agora, ligando a vibração de língua. Respira. Agora a gente vai fazer com o U na próxima estrofe. Vai voando, contornando. Essa parte a gente vai fazer só com o U e depois a gente vai puxar a língua para fora fazendo com o U. Vamos de novo? Agora a gente vai fazer essa mesma parte puxando a nossa língua para fora. E a última parte da música, desse pedaço agora, a gente vai fazer alternando o U com o U puxando para fora. Vamos começar de novo ela puxando com a língua para fora. Vai pro U. Descansa. Vamos repetir esse exercício agora, fazendo essa sequência igual a gente fez. Na primeira estrofe, a gente vai fazer com o som nasal, girando o nosso pescoço. Na segunda estrofe, a gente vai fazer com a vibração de língua. A gente vai fazer seguido, então a gente vai fazer só uma vez. Agora a gente vai tentar fazer todo ligado com a vibração de língua. A terceira estrofe, a gente vai fazer alternando o U e o U com a língua para fora, ok? Vamos lá, do início. Vibração de língua.
Vamos com o com língua para fora. Descansa. A gente está aqui nesse momento fazendo cada trecho de uma forma para que a gente possa sentir cada exercício dentro da música. É nesse formato que a gente está trabalhando aqui. Mas você estudando pode fazer a música toda só com o som nasal girando o seu pescoço, pode fazer tudo com a vibração de língua. É muito bom estudar a canção inteira com a vibração de língua e estudar a canção inteira com o vocalize do ut, colocando a língua para fora e voltando, fazendo essa alternância para ir sentindo como muda, né? Quando a gente faz com o relaxamento da língua, depois a gente faz normalmente com a língua relaxada já dentro da boca e tudo. Então a gente faz sempre, no nosso estudo a gente faz isso por toda a música, às vezes não uma música tão longa como essa, mas as músicas que a gente trabalha, a gente faz isso por toda a música para sentir o exercício na música inteira. Aí você pode fazer os 2 ou 3 exercícios na música inteira sem forçar a sua voz, tomando cuidado para não passar, para não exceder o ponto da sua voz, o tempo de estudo, mas fazendo todos eles para ir sentindo, lembrando que a gente está fazendo esses exercícios hoje com o foco no relaxamento, né, muscular. Eles fazem várias funções, mas o nosso foco aqui é no relaxamento muscular. Então a gente pode fazer todos eles durante o nosso período de estudo vocal, tá bom? Vamos cantar uma última vez agora e a gente exercitou. Você pode manter seu exercício, aumentar, ampliar um pouquinho seu exercício, fazer igual eu falei agora, né? Aplicar em outras canções também. E a gente vai fazer sentindo a nossa voz mais relaxada depois de todo, né? Da vibração de língua, do movimento com a língua para fora e do som nasal, né? Junto com uma outra vogal, como a gente estava fazendo com o não. E agora com a movimentação da nossa musculatura. Quando a gente canta a nossa canção, quando a gente canta o nosso repertório depois do estudo, a gente busca trazer o que a gente fez com os exercícios, né? Trazer a sensação do que a gente fez com os exercícios para a nossa música depois do estudo. Só que a gente faz isso de uma forma concentrada, mas tirando o excesso de preocupação, tentando não ficar preocupado demais. Então a gente relaxa e aproveita o momento que a gente canta a canção. Essa é a melhor parte, na verdade, do estudo. A gente pega tudo que a gente fez no estudo, a gente vai sentindo aquilo incorporar, né, na nossa voz, ser trazido mesmo para a nossa voz, mas a gente tira o excesso de preocupação com isso para que a gente possa aproveitar o momento da música e cantar tranquilamente mesmo, trazendo os outros elementos que a gente vai trazer para a canção enquanto a gente faz, porque a canção não é só técnica, então a gente abre espaço para virem essas outras coisas também da canção. Então mantém isso em mente e vamos cantar uma última vez, aproveitando a nossa canção e aproveitando os exercícios todo que a gente fez na nossa prática vocal de hoje. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota
volta a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinta um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Aproveita esse momento agora, aproveita esse momento que sua voz está bem trabalhada no relaxamento e canta aí na sua casa também a segunda parte da letra, que é linda também. Eu gosto muito dessa música e a segunda parte eu acho muito bonita. Aproveita e canta ela também e me conta aqui nos comentários se você fez a música inteira, se você fez as duas partes, qual desses exercícios você achou que funcionou melhor para sua voz e qual foi mais difícil de entender, para eu poder saber como é que tá a prática de vocês, de como é que tá a prática em casa e a gente poder ir trabalhando junto e fazendo mais coisas legais para nossa voz junto, tá bom? Muito obrigada pela companhia nessa aula, que foi a nossa quinta aula. E eu aguardo você aqui também na próxima aula, que é a sexta aula da nossa série. A gente vai retomar o aspecto da articulação e trabalhar ela junto com a respiração e o alongamento, igual a gente tá fazendo desde a última aula. Já estamos caminhando para o final da nossa série e eu espero você aqui para a gente continuar cantando junto mais uma vez. Até logo!